Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre mais um tema geopolítico, que é a implosão do eixo da resistência. Lembrando que o Irã, ao longo dos anos, construiu aquilo que o seu governo chamou e chama até hoje de eixo da resistência, contra os interesses norte-americanos, de Israel e os interesses dos aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, eu vou falar sobre a implosão do eixo da resistência. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, nada melhor do que iniciar o nosso encontro com esse mapa, onde eu mostro aqui o Irã e os países que compunham, não só países, claro, mas também grupos fundamentalistas islâmicos, grupos extremistas, que compunham e alguns ainda compõem o chamado eixo da resistência. Então, aqui no Iraque, país que tem população predominantemente xiita, estima-se que aproximadamente 70% da população iraquiana venha a ser xiita, lembrando que a população do Irã é também predominantemente xiita, mais de 90% da população iraniana é xiita, razão pela qual o Irã financia e arma grupos fundamentalistas islâmicos que apoiam o regime iraniano dentro do Iraque. Lembrando que, anos atrás, em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque e ali permaneceram durante algum tempo, até que, democraticamente, fosse estabelecido um novo governo. Todavia, com a retirada quase completa das tropas norte-americanas do Iraque, grupos fundamentalistas islâmicos apoiados pelo Irã se fortaleceram nesse país, e esses grupos também pregam não só a destruição dos Estados Unidos, assim como a destruição de Israel. Aqui nós temos a Síria, país que durante 61 anos foi governado pela família do ex-presidente Bashar al-Assad. Então, pai e filho governaram o país por aproximadamente 61 anos, lembrando que no mês de dezembro de 2024, logo no início do mês de dezembro, o presidente Bashar al-Assad foi deposto do governo sírio. E o governo da Síria recebia forte apoio financeiro e militar do Irã. Inclusive, o Irã havia construído inúmeras instalações militares na Síria, fábrica de armamentos, assim como havia enviado militares pertencentes à Guarda Revolucionária Iraniana, que durante anos ajudou a manter no poder o presidente Bashar al-Assad. Então, com a derrubada do governo do presidente Bashar al-Assad, o Irã perdeu um importante aliado que ocupa uma posição estratégica importantíssima, porque a Síria faz limite, ou seja, tem fronteira com o Estado de Israel. O principal inimigo do Irã
no Oriente Médio. Eu falo o principal inimigo, até mesmo porque o Irã tem outros inimigos no Oriente Médio. Perdão aí, mas está muito quente. Eu não posso gravar com o ar-condicionado ligado, nem com o ventilador, por causa da interferência. Isso acaba me provocando espirros. Então, além da Síria, nós temos aqui no Líbano o Hezbollah, Partido de Deus, um grupo fundamentalista islâmico, fortemente apoiado pelo Irã e também pelo ex-governo da Síria, do presidente Bashar al-Assad, os dois principais financiadores do Hezbollah, enviando armas e recursos econômicos. Lembrando que o Hezbollah, por ser um grupo fundamentalista islâmico, também prega a destruição do Estado de Israel. Só que a recente guerra travada entre Israel e o Hezbollah destruiu boa parte da capacidade militar do Hezbollah, e a perda da Síria foi um fator também preponderante. A perda da Síria, que eu digo, a perda de um importante aliado, também foi um duro golpe para o Hezbollah, porque a Síria, um dos principais financiadores desse grupo extremista, lembrando que militantes do Hezbollah participaram, juntamente com o exército da Síria, na luta contra os rebeldes que, a partir de 2011, iniciaram uma guerra civil para depor o presidente Bashar al-Assad. E com a tomada do poder pelos rebeldes, consequentemente, houve uma determinação que os membros do Hezbollah deixassem o território sírio e, com isso, pelo menos nesse momento, podemos assim afirmar que o Hezbollah perdeu um importante aliado vizinho do Líbano, a Síria, país que também era a mais importante rota de suprimento de armas para o Hezbollah, porque boa parte das armas enviadas pelo Irã para o Hezbollah chegavam à Síria, e da Síria, através de comboios terrestres, essas armas eram levadas para o Líbano, o que ajudou durante anos a construir o poderoso arsenal militar do Hezbollah. Só que o Hezbollah acaba sofrendo um duro revés, não só em função da guerra que travou com Israel nesse exato momento. Estamos vivenciando um período de cessar-fogo e acredito eu que o Hezbollah ele vai aceitar as imposições do governo israelense, até mesmo porque ele perdeu um importante aliado, a Síria, e passa a ter uma grande dificuldade para ter acesso às armas procedentes do Irã, até mesmo porque os combatentes do Hezbollah lutaram contra os rebeldes que assumiram recentemente o governo da Síria. Portanto, um duro golpe para o Hezbollah. Aqui na faixa de Gaza, que não dá para aparecer porque é um território muito pequeno, um território palestino, nós temos o Hamas e o Jihad Islâmica, que também fazem parte do eixo da resistência, dois grupos fundamentalistas islâmicos que também pregam a destruição do Estado de Israel e a criação na região de um califado. Só que, em função dos ataques promovidos por terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica em 7 de outubro de 2023, teve início uma guerra entre Israel, o Hamas e a Jihad Islâmica na faixa de Gaza. E, passado mais de um ano, o que nós temos foi um rastro de destruição enorme na faixa de Gaza, onde as operações militares das IDFs ainda estão em curso.
deixando não só um rastro de destruição, como um saldo que é estimado pela ONU em cerca de 45 mil mortos, não só terroristas, mas também população civil. Então, o que acontece? O Hamas, a Jihad Islâmica e o Hezbollah perderam boa parte das suas lideranças, que nesse conflito travado contra Israel foram mortos por ataques promovidos pelas IDFs. Se você desestrutura a cúpula de comando de uma organização, consequentemente, você desestrutura toda a organização paramilitar ou militar. E sendo assim, a capacidade de resposta dessas organizações diminui não só porque suas principais lideranças foram mortas, assim como pelos sucessivos ataques promovidos pelas IDFs, que destruíram boa parte dos arsenais militares desses grupos e mataram milhares de combatentes desses grupos, portanto enfraquecendo-os militarmente. Tanto é assim que o Hamas, nesse exato momento, está negociando com Israel um cessar-fogo e, consequentemente, toda essa negociação passará pela soltura dos reféns que ainda estão de posse do Hamas. Então, com o enfraquecimento do Hamas e da Jihad Islâmica, o Irã também ele fica mais enfraquecido na região, porque se você colocar no papel a posição estratégica ocupada pelo Líbano, né, país que faz fronteira ao norte com Israel, pela Síria, país que faz fronteira nordeste com Israel, com a Palestina, mas eu vou destacar aqui a faixa de Gaza, onde você tem a atuação dos grupos extremistas que pregam a destruição do Estado de Israel. Existem extremistas na Cisjordânia, que é um outro território palestino, mas esses grupos extremistas na Cisjordânia não são tão armados e tão organizados militarmente como eram a Jihad Islâmica e o Hamas na faixa de Gaza. Então, com isso, o Irã perdeu, vamos dizer assim, de certa forma, importantes áreas de onde, com o apoio exercido pelo seu governo a esses grupos armados, paramilitares, como Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, e perdeu também um importante aliado, que é o governo sírio, o Irã, com as suas pretensões de destruir o Estado de Israel, se viu numa situação delicada, até mesmo porque perdeu importantes pontos de apoio às suas iniciativas militares e às suas pretensões, como diz o próprio Ayatollah Khamenei, que é a liderança religiosa do Irã, que está chegando a hora de destruir Israel. Então, esse discurso que foi proferido inúmeras vezes pelo Khamenei acabou se perdendo, pelo menos nesse momento, num vazio muito grande em razão da perda de importantes aliados do Irã, ou enfraquecimento também de outros importantes aliados do Irã nessa região. Razão pela qual podemos assim dizer que no exato momento o eixo da resistência comandado pelo Irã, que é composto pelo Irã, pelas milícias extremistas fundamentalistas islâmicas do Iraque, pela Síria, pelo Líbano com o Hezbollah, com a faixa de Gaza, tendo como representantes o Hamas e a Jihad Islâmica, e o Iêmen, que tem parte do seu território comandado pelos Huitis, também um grupo fundamentalista islâmico que prega a destruição do Estado de Israel, que inclusive tem sido responsável pelo lançamento quase que diário de drones e mísseis contra Israel. Os Huitis se veem agora numa situação cada vez mais delicada, não só
em função dos ataques da coalizão militar liderada pelos Estados Unidos, assim como também pelos ataques que as IDFs estão fazendo contra alvos estratégicos dos Houthis na área controlada por eles. Razão pela qual nós podemos afirmar que nesse exato momento, até que o Irã consiga ou se vai conseguir reestruturar o eixo da resistência, nós estamos observando um enfraquecimento da posição geopolítica do Irã, uma potência militar emergente no Oriente Médio, nesta região. E contudo, com isso, os objetivos do Irã de destruir Israel e também os Estados Unidos ficam cada vez mais distantes. Aqui nós temos, dentro desse teatro, dessas mudanças que estão se processando lá no Oriente Médio, nós temos uma outra potência regional emergente, que é a Turquia. Ninguém pode deixar de mencionar o papel da Turquia, que inclusive é membro da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que agora passa a exercer uma influência direta e indireta no novo governo da Síria. Inclusive, recentemente, nós tivemos a visita do ministro das Relações Exteriores da Turquia à Síria e o encontro com o Golani, que é, no momento, o novo presidente da Síria, ou quem está ocupando o papel central no governo sírio. Em discurso disse que a Turquia passará ou desempenhará um papel importante no processo de reconstrução da Síria. Lembrando que mais ou menos a metade da população da Síria deixou o país nesse transcurso da guerra civil que iniciou-se no ano de 2011, no contexto da Primavera Árabe, com o objetivo de derrubar a ditadura do governo do presidente Bashar al-Assad. Então, consequentemente, a Síria passa a sofrer uma influência direta da Turquia e deixa de sofrer aquela influência direta do Irã. Então, o tabuleiro geopolítico do Oriente Médio está sofrendo alterações e esperamos que o novo governo da Síria, de fato, venha a ser um governo moderado, um governo de reconstrução nacional, que possa aceitar todas as minorias religiosas, que possa permitir que essas minorias professem suas crenças religiosas e que, num esforço comum, a Síria possa passar por um processo de reconstrução. Lembrando que dentro desse tabuleiro geopolítico, há de se destacar também que a Rússia, que durante muito tempo tinha na Síria o seu mais importante aliado no Oriente Médio, se viu perder sua influência política, econômica, militar no território sírio, inclusive com os russos retirando seus equipamentos militares das bases militares que a Rússia possuía no território sírio, inclusive a base naval de Tartus, que era considerada a única base naval russa no mar Mediterrâneo. Com isso, consequentemente, a Rússia também sofre um revés muito grande ali no Oriente Médio, apesar de ter o Irã como aliado. A Turquia, por ser banhada pelo mar Mediterrâneo, desempenha um papel estratégico, ou desempenhava um papel estratégico de grande relevância para a Rússia. Aqui nós temos a figura do ministro das Relações Exteriores da Turquia e do atual governante da Síria, o Golani, líder do HTS, que é uma das organizações militares rebeldes que participaram da guerra civil contra o governo do presidente Bashar al-Assad e que contribuiu para a derrubada do governo do presidente Bashar al-Assad. Lembrando que a queda do Bashar também
teve uma implicação direta com a guerra de Israel travada com o Hezbollah, que enfraqueceu militarmente o Hezbollah, os ataques proferidos pelas IDFs ao Irã, que também inibiu a capacidade do Irã ajudar a Síria nessa guerra civil, que culminou, consequentemente, com a queda do governo do presidente Bashar al-Assad. Aqui nós temos a destruição parcial do Hezbollah, como eu disse, aqui é o território do Líbano, né? Essas bolas vermelhas indicam pontos do território libanês que as IDFs, as forças de defesa de Israel, destruíram bases do Hezbollah, não só depósitos de munições, fábricas de armas e munições, bases militares, enfim. Então, as IDFs praticamente dizimaram boa parte da infraestrutura militar do Hezbollah. E aqui, essa imagem do Nasrallah, que durante muito tempo foi o grande líder do Hezbollah, que também foi morto num ataque aéreo de Israel contra um bunker onde se encontravam importantes lideranças do Hezbollah, na capital libanesa, Beirute. Esse ataque culminou com a morte de dezenas de pessoas. Esse bunker subterrâneo estava numa área equivalente a 3, 4 andares de profundidade, mas com essas armas de grande poder de perfuração de solo e rocha, essa arma lançada por Israel, essa bomba perfurou o bunker, explodiu e matou todos os membros que ali se encontravam reunidos no momento. E com a perda do Nasrallah e outras grandes lideranças do Hezbollah, aquilo que eu disse ainda há pouco, o Hezbollah se sentiu fragilizado, tanto no campo de lideranças, organização militar, como também vendo diariamente a sua capacidade militar sendo destruída pelos frequentes ataques das IDFs, das Forças de Defesa de Israel. E o que nós podemos observar hoje é esse enfraquecimento do Hezbollah e, consequentemente, acredito eu, que esse grupo terá grandes dificuldades nos próximos anos para poder se reestruturar e chegar ao patamar que ele possuía até o ano de 2023, início de 2024. Aqui nós temos a guerra na faixa de Gaza, lembrando que essa guerra na faixa de Gaza resultou de um ataque proferido por membros do Hamas e da Jihad Islâmica, que de forma covarde matou mais de 1.200 pessoas no território israelense, crianças, mulheres, velhos, militares, e sequestraram mais de 200 judeus. E, em função disso, era de se esperar uma resposta das IDFs, e essa resposta veio, e essa guerra já se arrasta por mais de um ano, e nós temos aí a destruição parcial das cidades palestinas localizadas na faixa de Gaza, e um saldo que é estipulado em aproximadamente 45 mil pessoas mortas, de acordo com os dados fornecidos pela ONU. Essa parte tracejada, áreas do território da faixa de Gaza que foram ocupadas por Israel. Claro que essas áreas elas se ampliaram, porque esse mapa aqui é de 2023. Depois as forças de Israel desocuparam parte dessas áreas. Em função da reorganização do Hamas, voltaram a atacar. E o que resta hoje do Hamas e da Jihad Islâmica está sendo destruído, razão pela qual a morte das grandes lideranças do Hamas, a morte dos mais importantes comandantes, não só do Hamas, como da Jihad Islâmica, acabaram forçando direta e indiretamente esse grupo a aceitar as negociações para um eventual acordo de cessar-fogo com Israel, que envolva, claro, a devolução ou a liberdade dos mais de 100 reféns que ainda se encontram sob o controle do Hamas e da Jihad Islâmica. Vamos torcer para que esse conflito termine logo, até mesmo porque dentro dessas vítimas estão civis, mulheres, idosos, crianças, homens que não têm nada a ver com a guerra,
que infelizmente acabam perdendo suas vidas, acabam sendo mutilados por causa de uma guerra insana provocada por grupos extremistas que pregam a destruição de Israel. Aqui nós temos a eleição do presidente Donald Trump. Então isso aí para o Irã foi muito ruim, porque o Biden, ele era mais moderado, né? O Trump, ele é mais incisivo. Então o governo do Irã torceu para que o Trump fosse derrotado nas eleições. Mas a vitória do Trump significa o endurecimento da geopolítica dos Estados Unidos contra o Irã e seus aliados do Oriente Médio. Inclusive, o próprio Donald Trump já prometeu aumentar a ajuda militar a Israel e prometeu também um combate mais incisivo contra os huitis no Iêmen e outros grupos extremistas que atuam no Oriente Médio, como por exemplo no Iraque. Então, a eleição do Trump não foi só um duro golpe para o Irã, foi um duro golpe para o Líbano, não vou dizer para a Síria, porque o governo do Bashar caiu, né? Para o Hamas e para a Jihad Islâmica lá na faixa de Gaza, para os huitis ali na Península Arábica, porque é bem provável que os Estados Unidos aumentem a sua influência ou a sua participação nos ataques contra os alvos dos huitis e contribua para a derrubada do governo nas áreas controladas pelos huitis, permitindo que tropas do governo oficial do Iêmen e de outras forças paramilitares que lutam nesse momento contra os huitis assumam o governo do Iêmen e pacifiquem essa região. Aqui nós temos esse mapa mostrando a vocês onde os Estados Unidos possuem bases militares no Oriente Médio. Eu acredito que os americanos vão aumentar a pressão militar sobre o Irã, isso não tenha dúvida, sobre o Hamas, sobre a Jihad Islâmica, sobre o Hezbollah, não dando outras alternativas senão a esses grupos e ao governo do Irã e também aos huitis a negociarem ou cederem às pressões dos Estados Unidos e seus aliados, porque ao contrário do Biden, o Trump, ele tem uma posição muito mais firme na questão da defesa dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, não só no Oriente Médio, assim como em qualquer outra parte do mundo. Aqui nós temos os ataques de Israel e da coalizão aos huitis, aquele grupo que domina parte do território iemita, aquela parte que está localizada a oeste do Iêmen, banhada ali pelo Mar Vermelho e bem próxima ao Estreito Bab el-Mandeb, uma das mais importantes rotas do comércio marítimo internacional, porque através do Mar Vermelho você tem a conexão a partir do Canal de Suez com o Mar Mediterrâneo. Por ali passam diariamente mais de 7 milhões de barris de petróleo bruto em direção à Europa. Mais de 40% de todo o comércio da Europa utiliza ou utilizava essa rota do Mar Vermelho, Estreito Bab el-Mandeb, Golfo de Aden, que já está no Oceano Índico, e o Oceano Índico como um todo. Então, esses ataques de Israel feitos aos huitis é uma resposta aos ataques dos huitis que têm lançado drones e mísseis contra Israel, e também os ataques da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos têm por objetivo manter a navegação dessa importante rota marítima comercial aberta. Lembrando que os huitis atacaram vários navios mercantes, navios de guerra, fundaram alguns navios mercantes pertencentes a diferentes companhias de navegação. Eu acho que os huitis estão bem enrolados. O preço das sanções ao Irã. O Irã está enfrentando nesse exato momento uma grave crise energética. Imaginem vocês, um dos mais importantes produtores de petróleo do mundo, enfrentando uma crise de abastecimento de energia que está
afetando os setores produtivos, o setor industrial, todos os setores produtivos que demandam do uso da energia elétrica estão sendo afetadas pelos constantes cortes de fornecimento de energia motivados por essa crise energética, que é o preço que o Irã está pagando em função das sanções aplicadas pelos Estados Unidos e seus aliados ao Irã, país que tem um programa nuclear em curso, que, de acordo com analistas internacionais, está muito próximo de produzir a sua bomba atômica, e o governo de Israel tem dito categoricamente que, se o Irã chegar a um determinado ponto em que esteja bem próximo de fazer o seu primeiro experimento nuclear, que Israel irá atacar as instalações nucleares do Irã. E aí, com a eleição do presidente Donald Trump, podem ter certeza de uma coisa: os Estados Unidos participarão efetivamente desse ataque para destruir as instalações nucleares do Irã. Vamos esperar o desenrolar das próximas semanas. Agora, em janeiro, nós temos a posse do presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos, e acredito que no mesmo dia da posse ele já vai deliberar algumas ações, algumas medidas políticas, não só de caráter interno, mas de cunho internacional. E um dos pontos que o governo Trump tem batido constantemente é justamente essa questão do programa nuclear iraniano, essa questão do aumento da ajuda militar a Israel, para que Israel também possa aumentar sua capacidade de resposta contra eventuais ataques de países extremistas que pregam a destruição do Estado de Israel, e de grupos extremistas que, apoiados pelo Irã, promovem ações terroristas não só no Oriente Médio, assim como em outras partes do mundo. Aqui é a imagem do Ayatollah Khamenei, que é a principal liderança religiosa do Irã. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela força, dê aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, ajude a divulgar o canal Geogênio, que é uma plataforma de ensino de geografia 0800, que tem por objetivo ajudar você que está se preparando para um concurso e aqueles que gostam da geografia. Essa aula foi gravada no dia 26 de dezembro. Eu não gravei nenhuma mensagem de Natal, não porque eu não quisesse gravar, que fique bem claro, né? Porque o meu Natal foi um Natal, eu posso considerar muito triste, em função da internação da minha mulher no CTI. Minha esposa é portadora de esclerose lateral amiotrófica, não fala, não tem movimento, ou seja, ela é lúcida, mas respira com ajuda da traqueostomia, do respirador mecânico. Sem ele, ela já teria falecido. Se alimenta através de sonda gástrica, a GTT, e esse Natal foi muito ruim para mim. E eu estou procurando gravar as aulas, conciliando, essa dor que eu estou sentindo pelo estado de saúde da minha mulher, com a necessidade de seguir em frente no meu projeto de fornecer aos meus alunos e aqueles seguidores do canal aulas de geografia que auxiliem esses jovens a se prepararem para os concursos militares e vestibulares. E também aos amantes da geografia terem também mais informações a respeito de temas diversos. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!